Como gerar receita no mercado financeiro? Obviamente, trabalhando nele. A especialidade aqui desse canal é explicar para você como que você pode trabalhar no mercado financeiro e gerar receita recorrente, assim como eu gerei trabalhando como assessor de investimentos. Mas se você quiser ser um consultor, se você quiser trabalhar como planejador ou até mesmo como CLT, já é possível ter uma receita recorrente até mesmo como um CLT. Eu vou explicar para você, porque já não é a primeira vez que um seguidor pede para mim, né? E aí é sempre aquelas pessoas que falam assim: ah, os seguidores estão me pedindo aí, né? Mas eu tenho print para provar. O cara tá aqui, ó, falando sim sobre receita da carteira e como planejar o crescimento de uma carteira com recorrência de receita, não somente para produtos dependentes de comissão única mensal. É isso aí, tá? Então tem print, diferente da galera que fica falando que tem seguidores pedindo, e tem mesmo, tem seguidores pedindo, por isso que eu decidi criar esse tema aqui, porque eu tenho quase que um passo a passo para explicar para você como que você gera essa receita recorrente trabalhando no mercado financeiro. Então, se você quer trabalhar ou já trabalha no mercado financeiro, e se você já trabalha e tem medo ou receio de ficar girando seu cliente, fazendo mal para o seu cliente, aqui nesse vídeo eu vou explicar para você como que você não vai fazer mal para o seu cliente, vai trabalhar alinhado com ele e ainda assim vai ter a sua receita recorrente. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, onde eu te conduzo no mercado financeiro. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Rick Silva, e se você está chegando aqui pela primeira vez, ou então se você ainda não é inscrito no canal, você já sabe qual botão apertar, né? Porque se você consome outros vídeos, então você sabe que tem um botão vermelho ali, e que às vezes ele fica azul. É só você apertar lá que você vai ver que vai ficar azul. Ou então você pode, né, apertar no like ali também, ou não, né? Aperta os dois ali, o like, e se inscreve no canal. Como eu disse, como eu prometi, eu quero te passar um passo a passo de como que você gera receita recorrente trabalhando no mercado financeiro, seja como autônomo, seja como CLT. É importante, antes de começar, eu explicar para você que existem dois tipos de formas de remuneração, basicamente. Na verdade, existem três, mas hoje eu quero falar sobre duas, que é o Commission Based e o Fee Based. A terceira seria você cobrar fixo do seu cliente, assim como um personal ou então um psicólogo cobra aí do seu paciente. Aqui, hoje, eu quero explicar para vocês sobre o Commission Based e o Fee Based, e mais especificamente sobre o Commission Based, que tá gerando uma certa polêmica até mesmo no mercado, né? Bom, o Fee Based, na minha opinião, ele é uma alternativa para o cliente muito boa hoje, né? Porque o assessor antes, ele não podia escolher essa opção de Fee Based, onde é remunerado via uma taxa combinada com o seu cliente. Ele só tinha o Commission Based. Inclusive, muitas coisas vão mudar aí no trabalho do assessor, de acordo com as normativas da CVM. E se você não está entendendo sobre o que eu estou falando, ou então, se você quer saber mais sobre esse tema das normativas da CVM, eu já gravei um vídeo que saiu há algumas semanas atrás, e eu vou deixar ele aqui em cima no card para você assistir logo depois que terminar esse vídeo aqui. Mas voltando aqui na questão de comissão, de Fee Based, a minha recomendação é que você, que é assessor hoje e tem aí a opção de escolher entre Fee Based e Commission Based, que você escolha Fee Based. É o que é mais alinhado e é o que vai vir para o futuro com muita força. Vide o mercado europeu, o mercado americano também, né? Na Austrália já é proibido o modelo de Commission Based, em Londres também já é proibido. Nos Estados Unidos ainda está ali no meio a meio, mas o Fee Based avançando muito mais do que o Commission Based. Isso porque está muito mais alinhado com o desejo do cliente, com os interesses do cliente, do que com os interesses do profissional. Mas eu quero falar para você sobre o Commission Based e como que você consegue fazer isso para o seu cliente, trabalhar, na verdade, para o seu cliente, sem conflito de interesse e sem você também sentir que você está fazendo alguma movimentação ali que não deveria fazer. Eu tenho basicamente uns 5 passos que eu gosto de seguir e que eu deixei aqui anotados também para poder te passar cada um deles. Esses 5 pontos são: primeiro, se você tem uma base de clientes, ou quando você tiver essa base de clientes, se você ainda não tiver, a primeira coisa é que você deve analisar todo o dinheiro que está parado em conta. Como assim? Se você tem clientes, você sabe que o cliente às vezes deixa lá 1.000, 2.000, 3.000, 100 mil às vezes parado em conta e ele não te atende, ele não fala com você, ele não responde suas mensagens. Então, esse primeiro ponto é extremamente importante, você olhar todos os dias ali
como que está esse dinheiro em conta. Com dinheiro em conta, então, você consegue já gerar uma receita que muitas vezes você não esperava. Quando eu tinha carteira, por exemplo, eu tinha lá meus 100 clientes que tinham 50 milhões, mais ou menos. Então, desses 100 clientes que tinham 50 milhões, mais ou menos também ficava parado em conta 2 milhões e meio, por incrível que pareça. E desses 2 milhões e meio, a minha primeira atitude era ligar para esses clientes ou mandar uma mensagem para esses clientes, fazendo com que ele me respondesse. E se você quiser essa dica de como fazer um cliente responder, mesmo aquele cliente que não está te respondendo mais, faz o seguinte, vai lá no meu Instagram, @oricsilva, e me pergunta. Manda lá que eu te respondo, eu tenho um insight que, cara, eu tenho certeza que vai funcionar e depois você vai me agradecer. Segundo ponto que eu te recomendo é, faça uma análise dos últimos 6 meses de receita que vem recorrente. Qual receita que é essa recorrente? Muitas vezes um seguro que você fechou e o cliente está pagando ali, ao invés de pagar o prêmio anual de forma anual, ele paga mensal. Então, ele está pingando todos os meses ali. Então, eu vou analisar quantos dos meus clientes que ainda estão pagando de forma recorrente. Também vou analisar os clientes que fazem movimentações em renda variável e também vou analisar essa recorrência aqui. Também vou analisar os clientes que estão em fundos e vou somar todos esses valores aqui para eu saber. A minha recorrência é de R$2.000 mensais, ou seja, só aqui você já sabe que tem uma recorrência de R$2.000 mensais e aqueles 2 milhões e meio mais ou menos ali para aplicar no caso do exemplo que eu dei. Terceiro ponto, o vencimento. Vencimento dos produtos, né? Às vezes está vencendo um CDB, um título público, ou um CRI, um CRA, uma debenture, e a gente não liga para o cliente para falar, ou então espera vencer para falar. Só que se você espera para vencer, talvez esse cliente vai ver o dinheiro em conta e ele retira sem você perceber. Por isso, para ficar mais recorrente, pegar esse valor aqui e fazer uma reaplicação, eu já ligo para o cliente antecipadamente. Se vai vencer no dia 20, no dia 1º do mês, eu já faço todo o meu planejamento, analiso o que tem de vencimento para o mês daqueles clientes e ligo para ele antecipadamente dizendo aonde que a gente vai realocar aquele dinheiro, aquele patrimônio, para que não fique solto e depois eu não consiga falar com ele e provavelmente ele resgatar e, naturalmente, eu não gero receita com isso. Quarto ponto aqui talvez fique um pouco mais polêmico, vamos dizer assim, né? Porque tem alguns assessores que eles acabam não fazendo realocações com medo de fazer o giro da carteira, né? E eu brincava que existe o giro saudável, mas quando a gente fala giro, já é um nome pejorativo, já é um nome ruim, um nome pesado, né? Mas existe sim essa movimentação saudável e que deve ser feita, principalmente se você trabalha com Fee-Based. Muitas vezes tem consultor ou tem assessor que já está trabalhando com o Fee-Based que ele acaba não movimentando por ficar cômodo, né? Ele acaba não olhando para o cliente, porque ele fala assim, cara, eu não tenho interesses de movimentar. E aí, naturalmente, por não ter interesse de movimentar, ele acaba não entregando uma rentabilidade maior que ele poderia entregar. Nesse ponto aqui, o Commission Based algumas vezes até motiva o assessor a movimentar, justamente porque ele quer gerar receita, né, nessa movimentação aqui. Então, por isso, ele vai ficar procurando. Alguns assessores procuram o que movimentar, outros não procuram e outros só movimentam em renda variável. E qual que é a minha opinião? Que a gente deve procurar onde movimentar principalmente renda fixa. Tem um termo chamado ágio e deságio. A gente tem que analisar a renda fixa e entender se os produtos têm ágio, se os produtos estão com deságio, para a gente fazer alguma movimentação para pegar um produto melhor. Vamos supor que você pegou um CRI que já está há 2 anos lá na carteira e que ele vence daqui 3 anos. Então tem mais 3 anos ainda com esse produto alocado. Porém, você recebeu lá quando você fez a alocação, que é o que a gente chama de receita na cabeça. Então, essa receita aqui, esse ganho que você teve aqui atrás, são 5 anos agora sem receber nada. Por que não movimentar e encontrar um produto melhor do que aquele que você alocou? Então vamos supor que estava um CRI de IPCA mais 4, e agora você encontrou um outro CRI, um outro CRA, enfim, de IPCA mais 6, porque a economia mudou e agora você encontrou esse IPCA mais 6 agora para 4 anos e você combina com o seu cliente, olha, se a gente já ia deixar alocado por mais tempo, por que não mudar para esse daqui e a gente já deixa garantido 1 ano a mais com uma taxa melhor? Pois é, pode acontecer que tenha um deságio nesse primeiro produto, porém, você deve saber calcular. Se você não souber calcular ágio e deságio, comenta aqui que eu vou te ajudar e vou te dar algum insight de como que você faz isso também.
E o quinto e último ponto é quando você calcula todas essas movimentações que a gente fez, né? Todas as 4 para trás, você vai calcular e você vai ver o quanto de receita provável que vai ser gerada nesse mês. Então, vamos supor que você está no começo do mês, fez todo esse planejamento que eu falei, analisou todos esses 3 pontos, 4 pontos para trás, e aí você percebeu que gerou 10 mil reais, vai gerar 10 mil reais, só que você gostaria de gerar 20 mil reais. Para gerar esses próximos 10 mil aqui, para complementar e dar os 20 mil, então, você deve focar na captação. Agora você sabe o quanto que é necessário você captar, o quanto que é necessário você olhar para o seu pipeline de potenciais clientes, de clientes que você tem ali na carteira para trazer, o quanto que ele tem fora também, para você gerar esses próximos 10 mil reais. E aí vai uma dica, um insight bônus, na verdade, né? Muitos assessores deixam de lado o seguro. Então, é importante que você olhe também para seguro, para câmbio e outros produtos mais que você pode comercializar, como também um crédito colateralizado. Então, tem muitos outros produtos que você consegue fazer um cross-selling que vai ficar interessante também para gerar uma receita recorrente. E quando eu digo receita recorrente, é você sempre conseguir analisar todos esses pontos no início, na virada de um mês, para que ao longo do mês você só execute o plano. Tem muito engenheiro que virou consultor, que virou assessor, que começou a trabalhar no banco como CLT, como assessor ou como especialista de investimentos, e ele não sabe como gerar receita. Porém, ele é o primeiro a conseguir gerar receita recorrente. Por que disso? Porque ele cria processos. Ele pega um processo, cria esse processo ou copia um processo e consegue executar com perfeição. Infelizmente, a maioria das pessoas não seguem processos. Simplesmente vão fazendo, gerando a receita que dá, e no final do mês percebem que, putz, eu queria ter gerado 20 e acabei gerando 8. Nesse mês aqui eu vou ficar um pouco mais apertado. Se você seguir esses 6 passos que eu dei aqui, você com certeza vai conseguir ter uma receita recorrente. E se você quiser se tornar assessor de investimentos, eu também tenho uma formação para você, que você pode se tornar assessor de investimentos seguindo vários desses processos. Esse é somente um que eu nem aprofundei tanto, que você também pode seguir e que você pode aprender vários outros de atendimento, de prospecção, de captação e muitos outros aí também. Então, se você quiser, você olha aqui para baixo, você vai ver um link aqui na descrição, nesse primeiro link, você vai conseguir fazer a sua matrícula na formação do assessor e a gente se vê lá. Bom, eu espero que você tenha entendido, né? Tenha entendido tudo os 6 passos que eu falei aqui para você e que você consiga minimamente ter uma ideia do que você vai fazer daqui para frente agora. E se você é fee-based, é importante também analisar todos esses pontos aqui. Por mais que você não vai gerar uma receita recorrente a partir das movimentações, no fee-based é importante também você seguir todos esses passos para que o cliente veja que você realmente está de olho tanto no patrimônio que está lá parado, tanto numa alocação que ficou e você viu que tem um ágio, um deságio. É extremamente importante que você olhe diariamente ou pelo menos semanalmente para a sua carteira para entender quais movimentações você pode fazer de acordo com a economia. Se você gostou desse vídeo, aperta no like aqui embaixo e se você quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta ou então complementar algum dos pontos que eu dei aqui, você pode complementar aqui nos comentários. E se você não se inscreveu ainda, se inscreve. E eu te vejo num próximo vídeo e não esquece daqui, ó, aqui no card tá o vídeo falando sobre a CVM e sobre as novas normativas. Tamo junto e até lá.